hoje vamos falar sobre Frankenstein num oferecimento Dark Side Books. It's alive! It's alive! Isso aqui não é uma HQ, tá? É um livro tal qual como esse aqui. A gente já vai falar o tamanho dos dois. A gente já vai falar sobre eles aqui, mas que a gente pode falar que não tem algo melhor pra fazer do que falar de um dos nossos livros favoritos, né, gente? Ah, muito incrível essa parceria com a Dark Side, meu, quando eles lançaram isso lá no Insta deles, mostrando essa nova edição com as ilustrações do Bernie, né, um dos criadores do Monstro do Pântano, inclusive, bom a gente ressaltar isso desde o começo, daí, já fiquei louco, né? E quando chegou isso ontem aqui... eu achei que era um livro assim desse tamanho, eu sabe? também, quando a gente viu, tanto é que quem acompanha a gente lá nas redes sociais viu também, né? A gente ficou espantado. Não, teve gente respondendo, cara, eu fiquei espantado junto com vocês, eu não esperava que fosse tão grande esse livro. Meu, tá muito lindo isso aqui. E assim, gente, por um preço... vale lembrar que tá um preço bom. muito acessível lá no site da Dark Side, tá? Que vem com brindes exclusivos. Vai ter tudo aqui aí na descrição, gente. Descrição muito importante, exatamente, tá? mas só mostrando os brindezinhos aí que vem. Ó, tem os marca-páginas, né? Esse, no caso, na Anatomia do Monstro, né? Sim, sim. Ó. Esse aqui, um monte de coisa nesse... Vem um cartão da Mary Shelley, que tá ao contrário. Aqui, ó. A Mary Shelley, criadora, né, do Frankenstein. E vem outros cartões aí, olha só, com ilustrações do Bernie Wrightson. E pode ver que esses detalhezinhos aqui meio sujo, isso aqui é do design mesmo deles, pegar a capa aqui. Também tem esses detalhes meio envelhecido, né, assim como... Parece que derrubaram café em cima, sabe? Pô, não, é oxidação também, exato. Como se fosse oxidação do tempo, né? Mas então vamos falar de Frankenstein, porque é um dos meus livros favoritos da vida, tá? Livro de terror acho que só fica atrás de Drácula, tá bom? Então, pra quem não conhece, a história do Frankenstein é a história do Victor Frankenstein. Frankenstein não é um monstro, tá? Como a gente ficou acostumado a chamar por conta dos filmes, né? Da Universal, né? Aquele com o Boris Karloff, né? Interpretando muito bem o Frankenstein. O maior de todos, né? Só que é o Victor Frankenstein. Frankenstein, na verdade, né? Um sobrenome alemão, mas não vamos prender a pronúncia aqui, senão fica muito chato ver. Ele é um jovem que ele já quer ser meio iniciado nas artes ocultas. Ele tem todo esse... Ele tem essa pira, né? Ele vai estudar, ele sai assim de perto da família, vai estudar medicina, né? Sim. E aí, só que ele começa a ficar fascinado, assim, por alquimia, por ocultismo. Só que isso desde antes, né? Já mostra ele jovem. Mas o que acontece? O livro, ele é narrado em cartas não pelo Victor. É um capitão de um barco lá que acha o Victor Frankenstein e fica fissurado por aquele cara. E ele vai correspondendo com a irmã dele. O cara acordou, não sei o que. A gente achou esse cara muito estranho, ele fica meio fascinado. Uma figura meio misteriosa. Aí o livro tem toda essa introdução, né? Todo esse mistério. E aí toda depois, essa ambientação, né? A atmosfera. Aí quando o Victor acorda e fala, eu vou contar a minha história então. Aí que ele começa a narrar pra irmã dele a história que o Victor Frankenstein tá narrando pra ele. E isso é uma sacada genial, galera, porque o livro ele não fica datado, porque não nos mostra como que o monstro foi criado. Sim, eu já ia chegar lá, né? Porque o Victor, ele fala pra esse maluco que tá trocando correspondência com a irmã, fala assim, olha, eu não vou entrar em detalhes porque eu nunca mais quero que ninguém faça o que eu fiz. Então, o que dá pra entender, foi usado eletricidade, tá? E foi usado partes de corpos, né? Só que aí que tá, aí que entra esse livro aqui, Anatomia do Monstro. Eu tava dando uma lida nele e é muito, muito fascinante. Esse livro aqui, ele não é uma biografia da Mary Shelley, ele vai falar, tipo, não tem nome melhor pra ser isso aqui, Anatomia do Monstro, porque ele vai falar, tipo, como tudo à volta da Mary Shelley, a vinda, né, do iluminismo, o período em que ela viveu, influenciou totalmente a forma dela escrever, a eletricidade, essas coisas não é à toa. Eu até separei que eu vou ler o prefácio, que é bem rapidinho, tá, pra vocês verem como é legal, sabe, as explicações que vai dar aqui. Então,
Olha só, no dia 4 de novembro de 1818, um cientista estava de pé diante do cadáver de um homem atlético e musculoso. Às suas costas, seu equipamento elétrico estava preparado e zumbia por causa da energia. O cientista estava pronto para realizar um experimento científico histórico. O cadáver foi submetido aos últimos preparativos, alguns cortes e incisões para expor nervos cruciais. As lesões não sangraram. Naquele instante, a coisa sobre a mesa diante do jovem cientista não passava de carne e ossos, dos quais toda a vida se havia esgotado. Em seguida, o cadáver foi cuidadosamente conectado ao equipamento elétrico. De imediato, todos seus músculos começaram a mover-se em fortes convulsões, como se, com violência, o corpo tremesse de frio. Fizeram-se alguns ajustes, e a máquina foi conectada uma segunda vez. Agora teve início uma respiração profunda e difícil. O abdômen distendia, o peito subia e descia, com uma última carga de eletricidade. Os dedos da mão direita começaram a remexer-se como se tocassem violino. Então um dedo se estendeu e parecia apontar para alguma coisa. Então, tipo, tu pensa isso, tá falando do Frankenstein. Sim. Mas não, olha só. As imagens evocadas por esse relato podem parecer familiares. Pode ser que você as tenha visto no cinema, em branco e preto, quando a icônica criatura de Boris Karloff se contorcia e aos poucos ganhava vida. Ou talvez você tenha lido algo parecido nas páginas de um romance escrito pela adolescente Mary Wollstonecraft Shelley. Mas a descrição acima não é ficção, ela aconteceu de fato. Dois cientistas experimentais, Aldine e Yuri, fizeram os mortos se mover usando dispositivos elétricos. O primeiro romance de Mary Shelley a ser publicado, Frankenstein, criou mais que simplesmente um monstro. Ele deu início a um novo gênero literário, a ficção científica. No entanto, a ficção científica de Mary Shelley deve muito à ciência real, escrita em uma época de extraordinárias revoluções científicas e sociais. Seu romance retrata o entusiasmo e o medo diante de novas descobertas e do poder da ciência. Então vai trazer toda a ambientação da época. Tem uma biografia da Mary Shelley que também, sabe, mas não é tipo uma biografia da Mary Shelley. Vai falar da Mary Shelley, como que ela era, né, tipo, ela era amante lá do Percy Shelley, né, que era um poeta muito famoso, aí depois se casou com ele, e só que vai falar também do que acontecia na época, o que levou ela a escrever esse livro. Ela só era uma adolescente, tá ligado, quando ela escreveu. Então vai contar tudo isso, o sonho que ela teve, né, ela teve um sonho com o livro, ela até explica no prefácio que ela faz a segunda edição, segunda ou terceira, eu não lembro bem, porque a segunda edição só saiu com o nome dela, isso vale a pena a gente falar. Era tão machista né? Na época, e a mãe da Mary Shelley, inclusive, ela era uma ativista dos direitos feministas, tá? Tanto é que ela era separada do pai, né? Como o Percy Shelley ele era famoso e tal, publicaram a primeira versão, a primeira edição de Frankenstein foi publicado o nome dele, cara. Então imagina, pra Mary Shelley, tipo, ela foi coautora, botaram ali como coautora, mas depois ela pegou, falou com o Percy, e aí eles falaram ali a partir da segunda edição, não, ó, foi ela que escreveu o livro, sabe? E aí, aqui vai explicar toda essa história, mas vai também explicar tudo, todo esse fascínio científico. O que levou, né? O que levou ela... Porque, cara, é isso mesmo, é o precursor da ficção científica. Sim, com certeza. Não existiu outro livro que fez isso. E é muito importante falar isso, né? De como a época, ela influencia o escritor. Pega hoje em dia os autores aí usando o ChatGPT para tudo, falando de que como pode ser um mal e não sei o que e tal, né? Então tem muito esse receio das coisas que a gente não está acostumado, né? Sim, e até, tipo, se tu pegar os livros do Isaac Asimov, que é uma coisa que eu tenho bastante propriedade para falar, se falava muito na energia nuclear, e hoje isso se tornou, tipo, obsoleto já, né? Mas os caras, tipo, faziam as viagens ali em fundação e tal, era só energia nuclear, né? E então tudo, como tava ali no pré-guerra, pós-guerra também, né? Pós-segunda guerra, principalmente, então isso influenciava muito, né? Esse medo nuclear e tal. Depois a gente teve outros autores escrevendo sobre a Guerra Fria também, sobre uma guerra nuclear. Então tudo tem o seu tempo. E aqui nesse livro vai explicar como que a Mary Shelley deu vida a esse monstro. Não só o monstro, a todos os personagens de Frankenstein, por conta de todo esse fascínio que se existia com a vinda da tecnologia, né, nessa época. Exato. E agora vamos falar um pouquinho sobre a Monster Edition, né, que é essa edição gigantesca
aqui do Frankenstein que, cara, tu precisa ter na tua coleção isso aqui. Eu sempre falei, pô, eu quero ter uma edição de Frankenstein foda, né? Porque é um dos meus livros favoritos. Eu já tenho a do Drácula, que é da Dark Side, né? Sim. Aquela que replica a primeira edição. E agora tenho essa do Frankenstein. Eu queria comprar aquela outra. Mas pensei, não. Da Dark Side também. Sim. Eu pensei, não, acho que eles vão... Então tá vindo coisa nova aí, daqui um tempo eles vão lançar uma coisa ainda melhor que essa. E eu vou esperar pra ter. E aí, pô, veio esse livro enorme, né, cara? Galera, eu tenho as duas, né? Então eu li já na edição anterior da Dark Side, muito boa, por sinal, muito boa, tradução muito boa. Eu falei isso, a Dark Side conseguiu superar. Eu sempre falava, quer ler Frankenstein, compra na edição da Dark Side, que é a mais linda de todas, né? Aí os caras foram lá e fizeram uma edição mais bonita ainda. Meu, isso aqui tá maravilhoso. Tá passando uns takes aí pra vocês. Boa. Pra vocês darem uma olhada em como isso aqui tá lindo. Tá muito, muito lindo mesmo, galera. E pros fãs também vale a pena falar que tem um prefácio do Stephen King, né? Ele vai falar sobre o Frankenstein e tudo mais. É de 1982 também. E aí ele fala sobre o Bernie também, né? O Bernie Wrightson, que é o ilustrador dele. Pô, elogia o cara, principalmente foi o Monstro do Pântano, né? E sobre outros trabalhos dele ele vai falando. E é até legal, qual que é o livro que ele fala? Eu tava lendo a introdução dele. Cara, ele fala de algum livro dele que tipo, tá saindo em 1982 também. O que saiu em 1983 foi o Pet Sematary, que também... Não, 82, sim. Ele fala. Então um ano depois dele ter escrito esse prefácio, ele fez um livro que fala sobre a volta dos mortos também, né? Exatamente. Que é o Pet Sematary. Provavelmente influenciado pela obra aí do... sempre, ele foi muito influenciado pelos clássicos, né? Pela obra da Mary Shelley com as ilustrações do Bernie, né? Que é o que a gente tem aqui. Inclusive, o Stephen King, ele fala sobre o Dança Macabra, o livro dele, né? Eu não li ainda esse livro, mas sei que é um livro meio didático dele falando. Então ele vai falar até sobre filmes de terror. Então com certeza ele vai falar dos filmes do Frankenstein. E ele fala de Creepshow também, que se eu não me engano, o Bernie ilustrou algumas edições da Creepshow, tá? Então ele vai falar sobre isso também, né? Sobre esse trabalho que ele fez com esse artista incrível. Não, e o cara essas ilustrações são muito legais. As anteriores, da edição anterior do Frankenstein, elas são artes mais abstratas, assim, sabe? Sim. Aqui a gente tem um traço de um quadrinista mesmo, né? De um artista de histórias em quadrinhos que é um clássico já. Ele consolidou o nome dele nos quadrinhos, principalmente com o Monstro do Pântano, né? Daí vem a Dark Side e lança um livro, né? Que isso aqui é de uma HQ, né? Sim. Um trabalho que ele fez, recriando o Frankenstein. E pegou as artes do Bernie e botou no livro. Olha que especial, galera. Dark Side é padrão Dark Side, é o que a gente sempre fala. A gente sempre fala, padrão Dark Side, gente. Então fica a recomendação. Pegue os dois se tu gosta, né, de ficção científica, de terror. Meu, tem tudo a ver com a gente. Sim. Escritor de terror, escritor de ficção científica, falando sobre Frankenstein, que é cheio de metalinguagem o vídeo. Compra os dois já, tanto a Anatomia do Monstro quanto a Monster Edition, que tá valendo muito a pena, tá? Se tu é colecionador, principalmente, claro, né, livros da Dark Side sempre em primeiro lugar. Mas assim, se tu não leu ainda o Frankenstein, pega pra ler, né, o livro. E se tu quer estudar mais a fundo sobre essa história, sobre a autora, que a história dela tem um filme, cara. Mas renderia, eu acho que já teve vários livros aí, mas enfim, renderia um romance, sabe? A história dela, enfim. Tem aqui a história dela, a história dessa sociedade que ela vivia, do iluminismo enfim, cara. O que uma conversa com ela uma noite com Lord Byron desencadeou pra Frankenstein, que aconteceu uma conversa deles, né? Não só com Byron, né? Teve outros autores, outros escritores, e ela se viu fascinada naquilo, né? O Percy Shelley, que eles foram lá na casa mansão, né, do Byron. Aí tinha o Percy Shelley, a Mary Shelley, e tinha mais o William, acho que é o nome dele, mas foi o primeiro cara a escrever uma história de vampiro. Aí eles fizeram isso, tipo, tava um tempo assim que não dava pra sair de casa, e naquela época tu só saía de casa, aí você ficava em casa, tu lia um livro, né? Aí eles falaram, pô, e se a gente, cada um aqui, escreveu uma história de terror? Né? Que era bem o ambiente. Foi aquela época do mal do século, gótico, assim, sabe? E aí eles, beleza, só que a Mary Shelley, ela já tinha tido um sonho com Frankenstein. O seguinte, olha como a história do John William, né, que foi quem escreveu O Vampiro, o primeiro livro de vampiro já publicado, e a Mary Shelley se conectam.
Que eles eram caras ali, tipo, o John Williams ele era amigo do Lord Byron, que era o maior poeta da época, e a Mary Shelley era casada com Percy Shelley, que era um dos maiores poetas da época também. E aí o que aconteceu? Eles lançaram esses livros, da Mary Shelley foi com o nome do Percy Shelley, né, na capa, primeira edição, e a do vampiro foi, tipo, embaixo, um conto de Lord Byron, tá ligado? O cara também teve que ir atrás dos direitos dele e tal, e depois de um tempo foi publicado aí com o nome dele. Sim. Mas, tipo, o crédito da primeira edição foi pro Lord Byron também, tá ligado? Então, tipo... Tudo errado nessa história, né? Mas tudo surgiu no mesmo dia, entendeu? Sim. Isso que é legal, cara. E pra tu ir atrás da história da Mary Shelley e da época também, então não tem livro melhor que esse. Então, além de levar essa edição brutal, gigantesca de Frankenstein, leva também essa edição aqui. Lembrando que comprando no site da Darkside tem desconto maior e vem os brindes também. Isso é muito importante. Os brindes pra quem coleciona é essencial, Sim, né, galera? pô. A gente que coleciona sabe disso. Então acho que é isso, cara. Acho que a gente conseguiu passar aí pra vocês exatamente essa nossa euforia, né? A gente tá falando de Frankenstein, cara, num vídeo patrocinado, velho. Como pode isso? Obrigado mais uma vez, Darkside, por confiar no nosso trabalho. E, bah, galera, tenho certeza, assim, ó, meu, vai na fé, meu. Pode pegar essa edição, vocês não vão se arrepender mesmo. Tá certo? Então, mas é isso. Um forte abraço e até mais.